Queridos alunos da disciplina de execuções, e aí pessoal, tudo bem com você? Bom, vamos dar seguimento à nossa aula remota. Hoje a gente vai ver a aula de número 23, a aula que nós iremos tratar da execução hipotecária. Bom, na esfera judiciária brasileira, a gente tem, no que se refere à recuperação de crédito imobiliário, ele pode ser promovido por meio do processo de execução, e nele existem dois procedimentos que são adotados diante do nosso ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro deles é a execução especial hipotecária, que é regida pela lei número 5.741 de 71. Evidentemente que os dispositivos que lá estão não são os mesmos de 1971, tendo em vista que já houveram algumas atualizações, algumas alterações para a sociedade atual. E essa lei, que vai ser utilizada como base aqui para a nossa aula de hoje, eu vou adicionar também o link lá no Moodle, então eu peço que todos entrem lá no Moodle para pegar o link correto dessa lei, tá bom? E o segundo tipo de procedimento no tocante à recuperação de crédito imobiliário, através do processo de execução, é a execução de títulos extrajudiciais. Isso mesmo, aquela que já foi objeto de estudo na nossa disciplina, aquela que é regida de acordo com a previsão do Código de Processo Civil Brasileiro, que a gente já tratou de uma série de pontos aqui. E a respeito desse segundo procedimento, que é o procedimento de execução de títulos extrajudiciais, já foi objeto de aula passada. Portanto, a aula remota de hoje, a aula de número 23, a aula que trataremos sobre a execução hipotecária, a gente vai verificar esse primeiro tipo de ordenamento, esse primeiro tipo de procedimento, que é o procedimento de execução especial hipotecária, certo? Que tem uma legislação própria, a lei de número 5.741. E esse rito, que é um rito especial de execução, e eu posso dizer que é um rito especial por ser advindo de uma disposição legal e possui muita semelhança, como a gente vai ver aqui no decorrer da aula remota de hoje, possui muita semelhança com a execução por quantia certa contra devedor solvente. E também existem alguns dispositivos, alguns pontos que a gente vai tratar aqui, que também vai haver uma similaridade com a própria execução de títulos extrajudiciais. A gente vai verificar que há alguns pontos que são pontos diversos, que são pontos distintos e que acaba até mesmo podemos concluir que estamos diante de um procedimento especial. A gente vai ter alguns pontos que fazem vantagem ser adotado de acordo com a lei. E tem origem em financiamentos imobiliários concedidos através do sistema, que é um sistema que se chama SFH. É um sistema que talvez quem já esteja com algum conhecimento ali no setor imobiliário, ou quem já tenha tido algum procedimento com essa parte imobiliária, com a parte de locação, de habitação, até mesmo quem já fez algum financiamento já deve ter ouvido essa sigla, que é o SFH, que nada mais é do que o Sistema Financeiro de Habitação. E é utilizado quando o mutuário ou esse devedor ele deixa de adimplir as prestações de financiamento. E nesse procedimento de execução, um dos pontos altos é o fato do contrato já possuir por si só uma garantia, que é o imóvel adquirido com esses recursos do financiamento, o qual é dado em hipoteca ou hipotecado ao credor. Por isso, também se utiliza essa nomenclatura de execução de hipoteca ou execução hipotecária, como a gente viu aqui na aula de hoje, que é o título da aula de hoje. E apesar da execução ela ser regida pelo Código de Processo Civil e não existir uma garantia contratual para a propositura dessa ação, essa nova redação do artigo 829, no seu parágrafo 2, isso mesmo, pegue o vadimécum, se você não está com o seu vadimécum aí, a gente vai precisar também anotar alguns pontos que são
pontos importantes para a aula de hoje. Então, já pega esse vade-mecum e já vamos anotar esse primeiro ponto, que é o artigo 829, em seu parágrafo 2, que menciona que, no momento da propositura da ação, o credor ele poderá indicar quais são os bens que ele pretende que recaia essa penhora. É uma faculdade que somente era possível após a citação do executado nos termos dessa lei anterior, que é uma inovação que se tem com o Código de Processo Civil. E um ponto que eu quero deixar claro para vocês desde já, meus queridos alunos, é que o contrato, ele, como muitos alegam, tanto para a execução especial hipotecária quanto para a execução de títulos extrajudiciais, posto que esses atos eles são praticados judicialmente, ou seja, é praticado por meio do Poder Judiciário, pelo Estado e perante um juiz, tá bom? E bom, meus queridos alunos, esses eram alguns pontos introdutórios que eu gostaria de trazer para vocês. Agora vamos adentrar propriamente na matéria, propriamente no procedimento de execução especial hipotecária, e eu vou trazer aqui os principais pontos e as principais diferenças, tá bom? Bom, e o primeiro ponto que eu trago, o primeiro tópico que eu trago para vocês é a respeito do ajuizamento. E convém recordar que para ajuizar qualquer execução, a gente utiliza como base o artigo 786 do nosso Código de Processo Civil. Artigo 786, ele traz alguns aspectos, alguns requisitos para que a gente promova a execução, e que é necessário que haja o inadimplemento de uma obrigação líquida, certa e exigível, e a existência também de um título executivo. Esses são os requisitos básicos, os requisitos para ajuizamento de uma ação de execução. E para o ajuizamento da ação de execução pelo Código de Processo Civil, os títulos executivos extrajudiciais, que são aqueles indicados no artigo 784 do nosso Código de Processo Civil, o título executivo de uma execução hipotecária é o contrato de financiamento imobiliário, que está lá no artigo 784, no seu inciso 5. No seu quinto inciso, a gente vê lá que o contrato de financiamento imobiliário ele pode ser um título executivo. E no que se refere à execução hipotecária, a principal diferença em relação à execução do Código de Processo Civil está exatamente no artigo da lei. Tem um artigo, que é o artigo 2º, lá no seu inciso 4º, onde se vê que devem ser remetidas 2 notificações aos mutuários ou aos devedores, que são chamados os avisos de cobrança, os quais eles necessitam ser remetidos ao endereço do imóvel hipotecado, sendo que, segundo até mesmo entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, não é necessária essa comprovação de recebimento de tais avisos do mutuário. Vamos dar uma olhadinha a respeito desses requisitos. E eu isolei para vocês aqui os incisos, que são os requisitos, conforme a Lei 5.741 de 71, que diz a respeito da execução especial hipotecária, a execução hipotecária. E o inciso 1 diz: o título da dívida devidamente inscrita. 2. A indicação do valor das prestações e encargos cujo o não pagamento deu lugar ao vencimento do contrato. 3. O saldo devedor, discriminadas as parcelas relativas a principal, juros, multa e outros encargos contratuais, fiscais e honorários advocatícios. 4. Cópia dos avisos regulamentares reclamando o pagamento das dívidas, expedidos segundo instruções do Banco Nacional de Habilitação.
E tá exatamente aí. Esse é o ponto que eu quero que vocês tenham mais atenção, que vocês façam uma marcação aí, caso no seu vade-mecum tenha essa lei, que é um ponto bem importante. E notem que o inciso em que eu destaquei para vocês, ele determina essas notificações. E tais notificações, em número mínimo de duas notificações para cada executado, devem ser elaborados contendo o período em atraso e esse valor que é reclamado. E por medida de segurança, sempre que possível, envia-se outros 2 avisos para qualquer outro endereço que esse mutuário ele tenha preenchido algum cadastro ou qualquer outro ponto que seja de conhecimento. E após a emissão desse primeiro aviso de cobrança para cada um do devedor, tem-se o prazo de 30 dias para a emissão desse segundo, o qual dispõe de um prazo de 20 dias para esse pagamento. Vocês notaram aqui que eu estou falando, às vezes eu falo para cada um desses devedores, eu estou falando às vezes no plural, mutuários, enfim. O que é importante deixar claro, pessoal, meus queridos alunos, eu quero deixar claro aqui que por mais que seja um casal, é interessante, por medida de segurança, até mesmo existem alguns julgados nesse sentido, que cada um tem que receber, por mais que eles residam nesse mesmo endereço, tá bom? Então, por medida de segurança, envia lá para o marido e envia para a esposa, se eles tiverem assinado esse contrato de financiamento. Se apenas um assinou, então não faz muito sentido, mas aqui eu volto a dizer, por medida de cautela, manda para os 2 se for o caso, tá bom? E se esse débito, como eu disse, ele não for saldado durante esses 20 dias, aí sim se faz um segundo aviso e nesse 21º dia, após esse segundo aviso, já está autorizado o ajustamento dessa execução especial hipotecária. E um outro ponto que eu quero dar destaque aqui para vocês e já deixar bem claro para vocês é o seguinte, que comprova esse aviso de envio para esses envios desses avisos regulamentares reclamando esse pagamento dessa dívida através de um aviso de recebimento. Isso mesmo, aquele AR que a gente envia ali pelo Correios, que quando a gente envia uma carta registrada e a pessoa que geralmente atende, ela pergunta se você quer anexar um aviso de recebimento. Pois é, para esse tipo de caso é necessário que seja juntado. A gente também tem alguns entendimentos de superiores, de tribunais superiores, que dizem exatamente isso, que é necessário que se comprove esse envio destes avisos. E o modo mais rápido de envio e menos custoso, além de, é claro, ser amplamente divulgado e aceito pela nossa esfera legal, é exatamente o aviso de recebimento ali que é emitido, aquele comprovante que é emitido pelos Correios. Então, é sempre interessante que se mande esses avisos regulamentares com o AR, que quando for entregue a carta, a pessoa que a recebeu vai ter que assinar a carta, vai ter que preencher o seu documento e geralmente até mesmo esse carteiro ele pede o documento para que seja conferido, ele confere também ali a assinatura e ele também pede para colocar de forma legível. Então, é tudo muito bem preenchido, é tudo muito bem claro a pessoa que recebeu esse documento, tá bom? E atenção aqui, é importante deixar claro novamente que a emissão de tais avisos ele é exigência da Lei 5.741, tá bom? Esse aviso de recebimento é uma exigência especial, é a exigência dessa execução especial executória, não sendo necessário o envio de tais notificações quando a gente for ajuizar uma execução ali nos termos do Código de Processo Civil. Tá bom? Uma execução que for fundada em um título extrajudicial, em um título judicial, enfim, quando for fazer a execução nos termos e nos moldes procedimentais do Código de Processo Civil, não é necessário o envio desses avisos regulamentares. O envio do aviso regulamentar ele é de acordo com a lei.
tá bom? E dessa forma, de posse com tais documentos indicados, aí sim se ajuiza a ação. Portanto, no que se refere ao ajuizamento, o único diferencial entre os dois ritos, o rito da lei e o rito do CPC, ele se refere à expedição de avisos de recebimento, obrigatórios apenas na execução hipotecária especial, lá nos termos do artigo 2º da Lei 5.741. E aqui o segundo ponto que eu trago para a gente debater agora é a respeito da citação. Bom, após a ação já foi ajuizada, tá bom? Então, após esse ajuizamento, aí sim haverá o recolhimento das custas. E são custas que são devidas quando houver esse ajuizamento, que é expedido o mandado de execução, o qual será entregue ao oficial de justiça para que ele diligencie no endereço em que foi apresentado. E que diante desse endereço que foi apresentado, ele passe a efetivar essa citação desse devedor, para que ele pague, preste atenção aqui, olhe mais um ponto de diferença, para que ele pague a dívida em 24 horas. Isso mesmo, meus queridos alunos, 24 horas, ele terá apenas um dia. O prazo é curto, né? Eu concordo com vocês, o prazo ele é bem curto. E ele tem que realizar esse pagamento sob pena de penhora desse imóvel que foi hipotecado. Então, de acordo com o artigo 3º dessa lei, da Lei Especial da Execução Hipotecária, a lei de número 5.741 de 71. Vamos lá dar uma olhada no dispositivo? Artigo 3º. O devedor será citado para pagar o valor do crédito reclamado ou depositá-lo em juízo no prazo de 24 horas, sob pena de lhe ser penhorado o imóvel hipotecado. Parágrafo 1º. A citação far-se-á na pessoa do réu ou de seu cônjuge ou de seus representantes legais. Parágrafo 2º. Se o executado e seu cônjuge se acharem fora da jurisdição da situação do imóvel, a citação far-se-á por meio de edital, no prazo de 10 dias, publicado uma vez no órgão oficial do Estado e pelo menos 2 vezes em jornal local de grande circulação, onde houver. Bom, e esse é um dos pontos diferenciais, como eu disse logo no início, visto que o prazo para o pagamento, segundo o artigo 829 do Código de Processo Civil, quando a gente promove uma execução lá no regimento do Código de Processo Civil, após a citação do devedor, ele é solicitado que ele promova esse pagamento no prazo de quantos dias? Quem é que lembra? Pois é, de 3 dias. Ele tem 3 dias para que ele promova esse pagamento. E se não houver o pagamento dessa dívida, o oficial de justiça ele procederá com a penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para que seja garantido essa execução. Conforme a gente viu em algumas aulas anteriores, se por acaso você não se lembra desse último ponto que eu assinalei aqui, eu peço que vocês voltem a algumas casas e verifiquem essa questão de penhora, de avaliação de bens, do prazo para o pagamento, que é completamente distinto do prazo legal e do procedimento legal que a gente vê aqui na execução hipotecária. Portanto, se você for esse credor, é mais interessante para que você promova essa execução especial de execução hipotecária. Aqui está um dos motivos, que é esse pagamento de forma bem mais célere e a questão também da penhora. O bem que vai ser penhorado vai ser o próprio bem que já está ali em garantia, o bem que foi objeto de financiamento. Então, diferente do que é regido pelo Código de Processo Civil, que ainda vai ter que haver uma penhora, uma avaliação, vai ter que ser buscado esse bem para que seja garantido a execução. Enquanto o bem já garantido para a execução hipotecária especial é o próprio bem que já está ali no contrato. Então é muito mais fácil que se promova esse tipo de execução, certo?
E aqui eu trago também esse artigo que a gente já comentou, que foi o artigo 829 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. E aqui eu trago agora o nosso terceiro ponto, que é quando houver a citação positiva. E vamos comentar também sobre a penhora e os embargos. Bom, a citação dos executados deve ser feita obrigatoriamente de forma pessoal e pela via do oficial de justiça, ou até mesmo por meio de uma carta precatória. E no caso desse endereço a ser diligenciado ser em outra comarca, diversa daquela em que se processa a execução. Existe ainda a possibilidade de ocorrer a citação por edital, e isso é, na verdade, de caráter excepcional, tá? No caso do oficial de justiça, ele encontrar o devedor, ou até mesmo os devedores, como a gente já pontuou aqui em alguns momentos, tendo em vista que a grande maioria dos casos de execução hipotecária a ser ajuizada nesse rito especial, eles são contra a pessoa, contra esse devedor ou esses devedores, na hipótese de ser um casal, que seja um adquirente de um imóvel. E diz que essa citação ela é mais fácil, é um ponto mais favorável para que seja realizado, para que seja uma citação positiva desse executado ou desses executados. Afinal, é sabido o endereço a ser diligenciado, é sabido qual é o local em que esse devedor ele se encontra. Tá? E diante disso, acaba não havendo essa possibilidade de perda de tempo para ser feito um encontro desse devedor ou desses devedores. E a prática diz que esse é um dos pontos mais complexos e mais demorados, que você ache o devedor, porque às vezes o devedor ele é muito bom de se esconder, ele é muito bom de se escusar de uma eventual citação, o que não se vê no caso da execução hipotecária, porque é sabido qual é o destino, é sabido qual é o local que esse devedor ele se encontra. Então, esse é um dos pontos, mais um ponto aí positivo para essa execução especial hipotecária, certo, meus queridos alunos? Então, após o prazo de 24 horas eles ser decorridos para esse pagamento, em regra, é procedida a penhora sobre esse imóvel hipotecado, nos casos de uma hipoteca, de uma execução hipotecária. E em se tratando de uma execução pelo rito do CPC, essa penhora ela recai sobre tantos bens e quais bens bastem para que se possa garantir essa execução. Ocorre que, em muitos casos, após essa citação e antes da penhora, o devedor ele interpõe uma petição de exceção de pré-executividade, a qual não está prevista nessa lei, mas de acordo com a doutrina, é uma possibilidade do executado ter para tentar desconstituir esse título, demonstrando que essa execução que está sendo proposta contra ele, em face dele, ela não pode prosperar. Assim, é mais vantajoso ao devedor, após a citação da execução, ele interpor o embargos à execução, nos quais podem ser alegados quaisquer matérias, como no processo de conhecimento. E sendo que, de acordo com o artigo 914 do nosso Código de Processo Civil, esses embargos eles poderão ser opostos independentemente de ser realizado ou não a penhora. E dessa forma cai em desuso a exceção de pré-executividade, por ser mais restrita e por não haver essa obrigatoriedade de penhora para a interposição desses embargos à execução do nosso Código de Processo Civil. Sobre esses dois institutos, calma, que a gente vai ver logo à frente essas modalidades de defesa do devedor. E a questão prazal para essa interposição dos embargos do devedor nas execuções hipotecárias possui uma interpretação divergente por parte dos julgadores, que ora eles aplicam as disposições da lei,
5.741 de 71, e ora eles aplicam o Código de Processo Civil. E aonde que está essa diferença? Por que que isso é um ponto que merece trazer aqui a discussão e o porquê que a doutrina ela se baseia bastante e ela acaba não entrando em acordo, não é uma voz uníssona em razão disso. Afinal, de acordo com o artigo 5º da Lei Especial de Execuções Hipotecárias, que é a Lei 5.741 de 71, o devedor ele tem um prazo de 10 dias para opor os embargos, o qual se iniciará a partir da intimação da penhora. E já o nosso Código de Processo Civil, através do artigo 915, diz que ao devedor é dado o prazo de 15 dias para que ele faça essa oposição de embargos. Então notem aí que o Código de Processo Civil ele dá um prazo maior do que o estipulado na própria lei, tá? E aqui eu trago esse artigo, que é o artigo que no caput a gente consegue ter essa inteligência que eu acabei de comentar com vocês, que é a inteligência da seguinte forma: o executado poderá opor embargo no prazo de 10 dias contados da penhora e que serão recebidos com efeito suspensivo, desde que se alegue e prove 1. Que depositou por inteira a importância reclamada na inicial, 2. Que resgatou a dívida, oferecendo, desde logo, a prova de quitação. Bom, ainda é importante salientar que esse recebimento dos embargos pelo juiz, ele tem esse efeito suspensivo ou não. Ou seja, suspende-se ou não o curso da execução durante o processo dos embargos, conforme disciplina até mesmo esse parágrafo único. Vamos dar uma olhada? Parágrafo único. Os demais fundos de fundamentos de embargos previstos no artigo 741 do Código Civil de Processo Civil não suspendem a execução. Então é importante deixar claro esse artigo e o seu parágrafo único, tá bom? Quarto ponto que eu trago da aula de hoje é o ponto que a gente vai falar sobre a citação negativa. O que vai ocorrer se tiver essa citação negativa? E também a gente vai falar a respeito do arresto. Bom, no tópico anterior a gente viu o que ocorre quando o caso do oficial de justiça ele encontrar o executado e ele proceder com a sua citação pessoal, efetivando assim a penhora e a intimação para esses embargos. Ocorre que, em grande parte dos casos, eu diria que na maioria dos casos, principalmente nas execuções hipotecárias, esse mutuário devedor ele não reside mais nesse imóvel hipotecado, sendo que muitas vezes ele transfere o bem por contrato de gaveta. Dessa forma, não se sabe o paradeiro desse devedor e não é possível sua citação de imediato. Assim, o oficial de justiça ele lavra uma certidão de citação negativa. E para assegurar que a penhora seja efetivada e que o mesma recaia sobre o imóvel hipotecado, obrigatoriamente na execução hipotecária e por meio de medida de segurança, na execução pelo Código de Processo Civil, é realizado o arresto, ato que pode ser considerado como uma espécie de uma penhora prévia, ou conforme alguns doutrinadores chamam, de pré-penhora, que é um ato que é realizado pelo oficial de justiça quando o devedor não é encontrado, sendo que, após essa lavratura do auto, deverá diligenciar no endereço, na tentativa de localizar o executado por mais 2 vezes. E por esse motivo, o valor dessa diligência de arresto ele é superior ao valor da diligência de penhora, que está legalmente disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil. E o diferencial entre a penhora e o arresto é que na penhora não ocorreu a citação
e a penhora propriamente dita. E o devedor foi encontrado e citado nos termos da execução. No entanto, o ato em si ele é similar nos casos dos imóveis, onde a averbação no registro imobiliário ela é medida extremamente vantajosa e interessante para o credor, inclusive em eventual concurso de credores. No entanto, como o objeto da execução é a recuperação do crédito com a alienação do imóvel, primeiramente deve-se observar a penhora do imóvel. Assim, para que ocorra a conversão do arresto em penhora, deve-se localizar o executado e fazer a sua citação pessoal. E após essa citação, que deve ser pessoal, é que se lavra o termo de conversão de arresto em penhora e uma nova diligência é realizada pelo oficial de justiça, intimando o devedor para que, querendo, ele oponha os embargos à execução. E por isso, na tentativa de localizar o atual paradeiro dos devedores, é corriqueiro que seja feito em juízo um requerimento para a expedição de ofícios a órgãos que possuem esse cadastro de pessoas, que possuem uma eventual possibilidade de que se ache um endereço que seja correto. E como exemplo eu posso trazer INSS, as companhias de energia elétrica, prestadora de serviço telefônico, companhia de abastecimento de água e saneamento, até mesmo o Detran, a Delegacia da Receita Federal, enfim, todos esses órgãos que porventura possa vir a ter um cadastro mais completo e atualizado, principalmente, é que pode ser solicitado esse ofício. E é através de uma petição simples e que requer essa expedição desses ofícios a esses órgãos, para que eles informem, caso eles possuam em seus cadastros, o endereço do devedor, informando ainda esse CPF, para que seja assim evitado que se encontre alguma informação que seja desnecessária a respeito de até mesmo de eventual homônimos. Então, diante disso, é sempre importante que seja conferido por esse advogado ou por essa pessoa que está promovendo essa execução. É importante sempre que se haja essa confirmação desses dados válidos e verídicos. E com essas respostas desses ofícios é que serão apresentadas nos autos esse requerimento ao oficial de justiça para que ele diligencie nesses novos endereços apresentados e que assim proceda com a sonhada e aguardada citação pessoal desse devedor. E ainda há casos em que esse oficial de justiça, ao proceder à diligência, tanto nesse endereço do imóvel que foi, por exemplo, financiado, como em algum dos novos endereços apresentados, ele apresentar uma certidão negativa de citação, certificando que o executado ele não se localiza nesse determinado endereço. Suspeita de que esse devedor ele se encontre no local, mas esteja se ocultando deliberadamente, ou seja, pela vontade dele, ele esteja se escondendo ali. E quem acha que isso é raro, está muito enganado, isso é muito comum. E eles promovem esse tipo de conduta para que se evite essa citação pessoal e que assim possa travar o curso do processo. E nesses casos, o que é recomendado fazer, até mesmo conforme autorizado pelo artigo 252 do Código de Processo Civil, é que o oficial de justiça ele certifique nos autos de que há suspeita de ocultação deliberada da parte, sendo que é expedido um novo mandado, sendo feita uma citação de forma diferente, que vai ser a citação por hora certa. E nessa modalidade, o oficial de justiça ele se dirige novamente a esse endereço e avisa para qualquer pessoa da família ou para o vizinho que retornará em uma determinada data e hora para proceder com essa citação desse devedor. Assim,
fica essa pessoa responsável em avisar o devedor sobre essa data e esse horário que o oficial de justiça ele irá retornar nesse endereço. E se mesmo assim esse devedor não for encontrado na data e hora marcada pelo oficial de justiça, vai ser lavrado uma certidão de citação por hora certa, independentemente desse conhecimento do devedor, sendo que irá se aperfeiçoar-se o ato com o envio de uma carta pelo escrivão do cartório civil desse devedor, dando-lhe ciência do ocorrido. Vai ser informado que houve essa citação por data e por hora certa, e que assim se tem um entendimento de que há o conhecimento por parte do devedor. E não havendo essa suspeita de ocultação do executado e este não sendo encontrado em nenhum endereço informado nos ofícios ou por qualquer outro meio que se venha buscar, aí sim é que se pode visualizar a possibilidade de ser feito através de uma citação por edital. Essa, portanto, percebam que é a exceção da exceção. E faz-se, assim, essa citação através de edital. Sendo que, nos casos em que já há esse arresto lavrado, no mesmo edital deve-se constar essa intimação para essa oposição de embargo. Então, lá no edital, além da informação de estar sendo citado através do edital, vai ter também essa ciência, essa intimação para que haja essa oposição do embargos, caso seja necessário. Então, diante disso, é o que se chama de edital de citação e intimação. Então, quando houver, meus queridos alunos, essa publicação desse edital, deve ser feita essa comprovação nos autos. Cabe ao advogado, não aguarde a secretaria, mais uma vez eu afirmo isso, não aguarde a secretaria fazer essa comprovação de publicação no edital, acompanhe a publicação do edital e diante disso leve até os autos, seja proativo. Então, apresenta-se assim esse recorte desses exemplares do jornal, caso seja feito publicado em um jornal, assim como deve ser também acostado o recibo das despesas dessa publicação, para que, assim, através de uma petição que você vai ali apresentar que houve a publicação e qual foi esses custos, você possa, inclusive no futuro ali, brigar por um eventual reembolso desses custos. E dessa forma, então, a gente ultrapassou as fases da citação e, diante disso, também ultrapassamos a intimação do devedor. E eu chamo para o nosso quinto ponto, que é a alienação do bem. Bom, o principal objetivo, meus queridos alunos, de uma execução, e aqui levando em consideração a execução hipotecária, não é diferente das outras. É a recuperação do crédito que o credor possui com esse devedor. Ou seja, foi fornecida determinada quantia a esse devedor e esta quantia, acrescida de juros e outros encargos, deve ser devolvida ao credor. Esse é o pleito do credor perante o devedor. Então, se foi ajuizada a execução e o devedor já está inadimplente e, na maioria dos casos, não tem condição ou não quer pagar essa prestação de financiamento ao credor, assim não resta outra alternativa senão essa retomada desse imóvel e posterior alienação e posterior venda desse mesmo imóvel, a fim de que seja recuperado, ainda que parcialmente recuperado, esse crédito que esse credor possui. Assim, superada a fase de embargos, se ele não interpostos ou se ele for rejeitado liminarmente ou até mesmo julgado improcedente, o próximo passo é esse leilão judicial desse imóvel, que é previsto no artigo 6º da Lei Especial, que é a Lei 5.741 de 71, o qual
eu destaco aqui para vocês agora. Artigo 6º. Rejeitados os embargos referidos no caput do artigo anterior, o juiz ordenará a venda do imóvel hipotecado em praça pública por preço não inferior do saldo devedor, expedindo-se edital pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. O edital será fixado à porta do edifício onde tiver sede o juízo e publicado 3 vezes por extrato em um dos jornais locais de maior circulação onde estiver. Entretanto, antes desse bem ser levado a leilão, o mesmo deve ser avaliado judicialmente para que se apure esse valor real e seja verificada a existência de eventual diferença entre o valor do bem e o valor da dívida. E em se tratando de execução regida pelo Código de Processo Civil, pelo nosso CPC, a avaliação judicial ela é obrigatória e são designadas 2 datas para esse leilão necessariamente. Na primeira, o bem ele é leiloado pelo valor de avaliação, e se não houver licitantes, o bem é levado novamente a leilão, sendo que, dessa vez, o bem ele poderá ser rematado por um valor inferior ao da avaliação. No primeiro momento, somente o valor apontado, que geralmente, na prática, a gente vê um valor um tanto quanto elevado ao valor real do imóvel. Mas, nesse segundo momento, ele pode ser arrematado por um valor que seja inferior ao da avaliação. Mas é importante considerar que esse valor ele não pode ser considerado um valor vil pelo juiz. Normalmente ele é fixado em 60% desse valor dessa avaliação. É fixado um valor ali para início de conversa de 60%, tá? A praça e leilão, eles são sinônimos e se referem a esse mesmo ato. O diferencial é que na praça se refere a bens imóveis e leilão a bens móveis. Assim, caso das exceções hipotecárias, a requerimento de juízo para primeiramente ser expedido um mandado judicial de avaliação, para que só depois que se promova essa alienação desse bem propriamente dito. Certo, pessoal? Bom, eu espero que tenha sido claro com vocês a respeito dessa execução especial, dessa execução hipotecária. É uma execução que vocês vão utilizar na profissão de vocês, e caso tenha restado alguma dúvida, eu peço que vocês coloquem as dúvidas aqui no comentário. Vocês podem me procurar também através do WhatsApp, através do Moodle ou até mesmo através do e-mail. Estamos combinados? Não quero que ninguém fique com dúvida. Eventuais dúvidas serão dirimidas, tá bom? Bom, era isso que tínhamos para conversar na aula remota de hoje. E na próxima aula, na aula de número 24, nós iremos verificar a fraude à execução e a fraude contra credores. Vamos verificar esses 2 institutos, quais são as diferenças entre eles e qual é o momento para cada uma, para apontar cada uma dessas fraudes, tá bom? Até a próxima aula remota e vamos em frente. Conte comigo, estou à disposição. Tchau!